pessoal! Aqui é a professora Ozenil Rondon, professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação da Educação. Galera, nós vamos hoje aqui no nosso canal falar de questões. Vamos resolver questões. Por quê? Nós sabemos a importância de resolver questões na hora que você vai aí fazer sua prova. Por quê, professora? Um dos métodos mais eficazes de aprovação é exatamente quando... Deixa eu tirar essa cadeira que está bem aqui me atrapalhando. Quando o aluno faz questões. E nós decidimos fazer questões comentadas de algumas bancas. Começamos aqui pela Selecom, vamos fazer questões comentadas da Selecom, vamos resolver a questão junto com você e trazer para você aí o comentário. Então, para quem não me conhece, sou a professora Ozenil Rondon, já peço para você nos seguir nas redes sociais, Instagram, @OzenilRondon, e aqui no nosso canal do YouTube, professora Ozenil Rondon. Siga também a LAC no Instagram da LAC Concursos e também siga a LAC aqui no canal do YouTube da LAC. Temos uma parceria, Ozenil Rondon e LAC Concursos. Então, qual que é o nosso objetivo? Nosso principal objetivo é o quê? A sua aprovação. Então, vamos lá, vamos fazer uma das coisas que mais ajuda você na sua aprovação, resolver questões. E eu gosto de falar para vocês uma coisa, eu gosto da Banca Selecom. A Banca Selecom é uma das bancas mais fáceis. Não sei se vocês já viram uma trend que tá rolando aí no Instagram. Eu vou tentar repostar ela lá no meu Instagram e aí vocês dão uma olhadinha. Que eles começam a falar, pega o filme, a saga, na série Harry Potter e começa a falar aí cada um dos personagens do Harry Potter, o que cada um desses personagens significa quando ele fala da banca, com relação à banca. A FGV é a pior da pior da pior das piores. A Quadrix, a FGV, a CESP, eles falam horrores dela, é muito legal. Mas a Banca Selecom é ali a mãezona. Mas ela tem aí alguns truques, algumas coisas, e nós vamos aí ajudar você agora para você entender que a Banca Selecom não é uma FGV, mas também não é uma Fundatec, não é uma Quadrix, não é uma Seis Garrido, é uma banca assim que ela tem algumas particularidades. Mas resumindo, sobre a Banca Selecom, os especialistas consideram ela uma banca fácil, uma banca acessível. Então, vamos lá, nós temos vários concursos abertos aí que a Banca Selecom está tomando conta. Então, vamos lá, vamos entender como é que a banca cobra e o que a banca cobra no conteúdo, em todos os conteúdos a qual nós já trabalhamos aí nas nossas aulas, que você com certeza já assistiu. Vamos lá, primeira questão. Primeira questão diz o seguinte, ó. É uma questão que foi aplicada no concurso aqui em Mato Grosso, na SEDUC de Mato Grosso, 2023. Eu acredito que, por ser SEDUC, deve ter sido em processo seletivo, porque a SEDUC de Mato Grosso está na perspectiva aí de abertura de edital, e agora acredito que essa daqui seja de processo seletivo, porque o último concurso que teve oficialmente em Mato Grosso foi em 2017, então já faz um tempo. Então, essa aqui é questão de seletivo. Vamos lá. Hoje a minha garganta não está colaborando, mas vamos juntos, ó. Ele fala aqui, direito educacional, ó, da educação e dos princípios e fins da educação. Essa questão, ela tá entre o artigo 1º e o artigo 3º da LDB, tá? O artigo 1º e o artigo 3º da LDB, o primeiro fala da abrangência da educação, o terceiro fala de princípios de ensino, dos princípios de ensino, e na verdade nós vamos ver que a questão tá querendo aí saber sobre o artigo 2º da LDB. Então vamos lá. Considerando o artigo 2º da LDB, da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, é dever da família e do Estado
educar de acordo com os princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade. Resumindo tudo isso, o que a banca quer saber? Qual é a finalidade da educação? E a finalidade da educação está onde? Lá no artigo 2º da LDB, tá? Vamos ver o que fala aqui. As alternativas. Vamos para as alternativas. Deixa eu tomar uma água aqui que minha garganta hoje não tá legal. Vamos lá. Letra A. A plena qualificação para o trabalho e o desenvolvimento de habilidades socioafetivas? Não, tá errado. Porque a resposta correta é quando ele fala aí do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, não é a letra A. A letra B. A plena preparação para o exercício de direito? Não, nós já sabemos que é o pleno desenvolvimento do educando. Letra C, olha aqui o nosso gabarito, ó, letra C. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a letra C é o nosso gabarito. A letra D, o pleno exercício da cidadania e o desenvolvimento integral de habilidades profissionais para o desempenho do trabalho? Não, aqui ele deu uma misturada, mas é preocupante, porque se você não sabe qual é a finalidade da educação, você pode marcar a letra D, tá? Então, vamos ver aqui, por isso que nós falamos questões e exercícios comentados, que são comentadas, resoluções de questões com conteúdo. Aqui, ó, olha só. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, olha aqui o nosso gabarito, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Galera, o artigo 2º da LDB é um dos artigos que as bancas mais utilizam. As bancas gostam muito desse artigo 2º, porque fala do dever da família, fala do dever do Estado, fala do princípio de liberdade que a educação tem, fala em que a educação é inspirada, que é nos princípios de ideais de solidariedade humana, e o mais importante de tudo, o que mais é cobrado em provas, vocês estão vendo aqui hoje, nós estamos trabalhando na banca Selecom, ela traz aí como a finalidade da educação, nosso gabarito aqui, voltando para vocês darem uma olhada, ó, letra C, tá no finalzinho aqui do artigo 2º, ó, daqui para cá, ó, tem por finalidade, é aqui a resposta do nosso gabarito, letra C, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, tá aqui, ó, Ctrl+V, Ctrl+C no finalzinho do artigo 2º da LDB para definir a questão, beleza? Maravilha! Lembrando, hoje nós estamos falando sobre assuntos que a banca Selecom cobra aí na sua prova, tá? Não esquece, nos siga nas redes sociais, corre lá nas nossas páginas, tanto da professora Ozenil quanto da LAC Concurso, que com certeza isso vai aí garantir a sua aprovação. E lembrando, a banca Selecom não é uma banca difícil, é uma banca acessível. Não vamos falar que é fácil também, porque aí desmerece o nosso estudo, o nosso trabalho. Não é uma banca difícil de extremo, ela é uma banca mais acessível, então você com certeza que vai realizar seu próximo concurso depois que assistir a nossa aula com a banca Selecom, seguramente você não vai errar a questão. Vamos lá então, olha só, vamos ver o que diz o artigo, a questão 2 da banca Selecom, ó, Rio Verde, ó, foi com um cargo de pedagogia, ele também fala de princípios da educação. Vamos ler o que diz. Ele está falando aqui referente ao artigo 1º. Vamos lá, ó. Segundo o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
A educação abrange, olha aqui a palavra, presta atenção, se você assistiu nossas aulas, você assistiu nossa aula de LDB, você vai ver o quanto eu chamo atenção para essa palavra aqui, abrange processos formativos que se desenvolve onde? Então ele está querendo saber, a educação, ela é dever do Estado, da família, mas ela abrange um processo formativo, e esse processo formativo acontece aonde? Vamos ver aqui. Primeira coisa, na convivência social. Não, o correto aqui, ó, é na convivência humana, tá? Então aqui nós já vamos, o que faz essa questão aqui tá errado, essa alternativa tá errado, que em vez de a palavra social, aqui o correto é a palavra humana, ó, na convivência humana. Então aqui nós já eliminamos essa questão aqui. No trabalho, tranquilo. E nas instituições de ensino e pesquisa, correto. Mas a palavra correta aqui é humana, tá? Então presta atenção, não para o gabarito da letra A, não para a letra A, tá? Estão procurando o gabarito correto. Vamos para a letra B. Na vida familiar, então ele diz, ó, a educação abrange o processo formativo que se desenvolve onde? Na vida familiar, pois as instituições de ensino e pesquisa, como o próprio nome indica, se dedicam a ensinar, tá? Então aqui, para você entender, ó, quando nós falamos aí da... Peraí, deixa eu riscar aqui que eu tô olhando errado, tá? Aqui, tá, pronto. Deixa eu marcar aqui, tá? Entenderam? Então aqui também não, ó. Na vida familiar, sim, até aqui na vida familiar tá correto. Mas quando ele fala que as instituições de ensino e pesquisa, como o próprio nome já diz, indica a ensinar, nós estamos falando da abrangência da educação, tá? Como nós estamos falando da abrangência da educação, não para a letra B, tá? Vamos para a letra C. Vamos ver o que diz a letra C. Na convivência familiar, aqui tá certo. Aqui era convivência social, tá errado. Aqui ele colocou correto, ó. Na convivência familiar. Até aqui tranquilo. Na convivência familiar. Aliás, não é na convivência familiar, gente. Desculpa. Que eu acabei de falar que é na vida familiar, tá? Mas o correto é na convivência humana, ó, humana, que eu acabei de falar aqui em cima, ó, na convivência humana. Então, se é na convivência humana, a convivência familiar já elimina a questão, tá? Se você sabe que é na convivência familiar, na convivência humana, você já sabe que a questão tá errada, tá? Porque, na verdade, a educação, ela abrange o processo que acontece na vida familiar. Aqui seria correto se fosse na vida familiar, tá? Mas o correto aqui é na convivência humana, igual aqui, tá? Na convivência humana, na convivência humana. Nos movimentos sociais, correto. Nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, correto. O que faz tá errado aqui, ó, é que no lugar do humana ele colocou aqui familiar, beleza? Então a A tá errada, a B tá errada, a C tá errada, vamos para a letra D. A letra D fala o seguinte, ó. Primeiro, antes da gente responder a letra D, porque de fato a letra D é nosso gabarito, vamos olhar aqui na parte comentada. A letra D é nosso gabarito, então nós já sabemos, vamos para a parte comentada. A parte comentada diz o seguinte, tá? Olha o que diz a parte comentada. A educação é tudo que envolve processo formativo. Então, é formação humana que acontece dentro e fora da escola. Então, a educação abrange todo o processo formativo, conforme o artigo 1º da LDB, que acontece dentro e fora da escola. Nós já estudamos isso, você sabe, mas agora você está descobrindo como as bancas cobram. A Banca Selecom cobra dessa forma. E aí ela diz, ó, que abrange o quê? O processo formativo que se desenvolve onde? É isso que a alternativa está cobrando. Desenvolve onde? Na vida familiar, olha aqui. Lembra que aquele colocou na convivência humana, lá na questão colocou na convivência social, na convivência familiar, mas o correto é na convivência humana.
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, entenda. Agora, volta lá para o nosso gabarito. Ele deu Ctrl+V, Ctrl+C do parágrafo primeiro ali do artigo 1º da LDB, tá? No parágrafo 1º do artigo 1º da LDB, fala aí dessa abrangência da educação, beleza? Então, olha aqui, ó, olha o que ele fala, a letra D. Acontece onde? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Igual tá aqui na alternativa. Olha aqui o que fala a alternativa. Letra D, nosso gabarito, a alternativa correta, Ctrl+V, Ctrl+C. A ideia nossa, galera, é fazer com que você consiga entender o que tá no texto da lei, tá no corpo da lei, tá no caput da lei, tá no parágrafo da lei, tá no inciso da lei, as bancas, ó, Ctrl+V, Ctrl+C na alternativa. Aí você precisa ter esse olhar para você não errar a questão de prova. Vamos lá, questão 3. Questão 3, ela vai falar aí do que tá ali no entre o artigo 4º e o artigo 7º da LDB. Vamos ver aí qual é de quem que é essa responsabilidade. Vamos lá. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças da educação básica. Também é obrigação do Estado promover vaga na escola pública de educação infantil e de ensino fundamental mais próximo da residência a toda criança no dia em que completa quantos anos? Vamos ver quantos anos aí a lei diz que essa criança completa. Vamos lá. Ela fala o seguinte, a partir de 2 anos de idade? Não. A partir de 4 anos de idade? Sim. A partir de 8 anos a gente sabe que não e de 6 anos também não. Então a lei traz muito forte lá na Organização da Educação Nacional, ela traz aí essa obrigatoriedade de que o Estado garanta para o aluno a matrícula próximo da sua residência a partir de letra B, nosso gabarito, ó, a partir de 4 anos de idade. Aí eu pergunto para vocês, qual é a idade certa da educação básica? Galera, a idade certa da educação básica é de 0 a 17 anos. Eu disse, idade certa da educação básica. Então, toda a educação básica, ela vai de 0 a 17 anos. Mas, se vier questões como essa, falando aí de 4 anos, nós estamos falando da idade certa da educação básica obrigatória. A educação básica obrigatória, ela vai de 4 a 17 anos. Por isso que é dever do Estado ofertar matrícula para a criança a partir dos 4 anos, porque a educação básica ela se torna obrigatória a partir ali de 4 anos. Lembrando que de 0 a 3 é facultativo, por isso que toda a educação básica é de 0 a 17 anos, beleza? Nessa parte que eu não coloquei o comentário aqui, mas eu já estou fazendo o comentário para vocês, tá? Entenda que é obrigação do Estado ofertar a matrícula para o aluno da educação infantil, da educação básica, da educação infantil e do ensino fundamental a partir de 4 anos de idade, que é o que está aqui na alternativa. Vamos para a alternativa 4. A alternativa 4, ela fala do PNE. Como a Banca Selecom gosta bastante do PNE, tá? A Banca Selecom gosta da LDB, gosta do PNE, gosta da BNCC, gosta das modalidades. Então, fiquem atentos a isso, fica ali alerta, fala, a professora Osanil falou isso. Então, galera, por favor, vamos focar aí no que as bancas gostam, né? Eu gosto mesmo é de passar, né, professora? Eu gosto mesmo de ir lá, lembrar de tudo que a senhora falou aqui e acertar a questão. Então, vamos ficar atentos no que as bancas gostam
de cobrar, porque seguramente você vai gostar de passar. Vamos lá, então? Falamos aqui, o Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas. Vamos falar da estrutura do Plano Nacional de Educação. A estrutura do Plano Nacional de Educação são o quê? 10 diretrizes, como está aqui na questão, 20 metas e 254 estratégias. Se nós temos 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias, nós temos um campo muito vasto aí para que as bancas explorem isso. E como eu disse, a banca Selecom gosta muito de cobrar sobre o Plano Nacional de Educação. Vamos lá, então. O Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas estruturante para garantia do direito à educação básica com qualidade. Dentre essas metas, dentre elas, a principal meta que se refere ao processo de alfabetização é a D. Quando nós falamos aqui de alfabetização, eu preciso chamar a sua atenção para 2 pontos que eu considero extremamente relevantes. Primeiro, essa estrutura do Plano Nacional, que ele tem 20... O primeiro, Plano Nacional de Educação, ele é um plano decenal, com duração de 10 anos. Ele é um plano que tem 20 metas. Ele tem 20 metas, como está aqui na questão. Ele tem 10 diretrizes. Ele vai direcionar a educação nacional. E ele tem aí 254 estratégias. Aqui ele está querendo saber que em uma das 20 metas vai falar aí desse processo de alfabetização. Aí eu preciso parar um pouquinho e chamar sua atenção para o seguinte detalhe. O Plano Nacional de Educação, ele estabelece que a alfabetização, ela deve se dar até o 3º ano, tá? Até o 3º do ensino fundamental, o Plano Nacional de Educação, ele estabelece aí a alfabetização dos alunos do ensino fundamental. Já a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece que a alfabetização, ela deve ser até o 2º ano. Ai, professora, mas qual está certa? Qual está errado? Primeiro, nenhuma das duas estão erradas, porque tanto uma está olhando no lapso temporal, a BNCC de 2017 e o Plano Nacional de 2014. Quando o Plano Nacional foi feito, ele orientou que a alfabetização deveria se dar até o 3º ano. E logo 2, 3 anos depois veio a BNCC. A BNCC teve o entendimento por causa da mudança lá do fundamental, que virou fundamental de 9 anos e as crianças começam com 4 anos, ela reduziu isso para o 2º ano. Então, BNCC, alfabetização, 2º ano. Plano Nacional, alfabetização, 3º ano. Dito isso, vamos para alternativas, tá? Ele fala aqui, dentre as metas, as 20 metas, nós temos aí uma que fala de alfabetização. Aí, então, você já sabe. E que meta é essa, professora? É a meta 5, ó. A meta 5, ela vai falar aí de alfabetização. Eu já trago o contexto dela para vocês. Então, vamos lá. Reduzir o analfabetismo funcional nas periferias? Não. Ó, só para você entender, não é reduzir a diretriz. A primeira diretriz é erradicar o analfabetismo. Aí ele colocou reduzir o analfabetismo funcional nas periferias. Não é, tá? Uma das diretrizes é a erradicação do analfabetismo, tá? Aqui nós estamos falando de meta. Aqui, ainda que fosse diretriz, estaria errada, tá? Mas a diretriz fala de erradicação de analfabetismo. Se nós estamos falando de meta, vamos ver. Erradicar, olha aqui, ó. Erradicar o analfabetismo até o 3º ano da vigência do plano? Não. Uma das diretrizes da erradicação do analfabetismo é da vigência do plano. Então, a vigência do plano é um plano decenal, um plano de 10 anos. Essa erradicação desse analfabetismo, ele tem que se dar aí ao longo da vigência do plano aí de 10 anos. Então, não é. Aqui ele coloca 3º para confundir você
que a alfabetização ele deve se dar até o 3º ano, tá? E nós estamos falando de alfabetização e não de erradicação do analfabetismo. Isso acabar com o analfabetismo de todas as idades. Aqui é uma coisa, o aluno aprender a ler até uma fase do processo. E aqui, pelo Plano Nacional, é até o 3º ano. Vamos para a letra C. Triplicar as matrículas nas classes alfabetização até o 3º ano de vigência do plano? Não, ele nem essa questão de triplicar a matrícula. Até o 3º ano poderia ali confundir a sua cabeça na vigência do plano. Aí, quando falar vigência do plano, você entenda que ao longo do plano, tá? Falou vigência do plano, é ao longo do plano, beleza? Então, não para a letra C, então sobrou para nós a letra D, né? Que maravilha. Olha o que diz a letra D. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do que eu acabei de falar, 3º ano do ensino fundamental. Se você sabe essa informação que eu acabei de falar, dificilmente você erra a questão. Então, preste atenção nas informações. Primeiro, olha o que diz aqui a meta 5. A meta 5 diz o que está lá na nossa resposta. Ó, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Ctrl+V, Ctrl+C da meta 5. Então, ela não trouxe a meta, ela não falou que meta que era, mas ela deu a dica para você entender. Você precisa saber que a meta 5 fala de alfabetização. Você precisa saber que a meta 4 fala de educação especial. Você precisa saber que a meta 1 fala de educação infantil e que a meta 2 fala de fundamental e que a meta 20 fala de financiamento e que a meta 19 fala de gestão democrática. Então, entenda uma coisa, além de você entender o conteúdo, você precisa saber o número da meta e do que esse número fala. Então, a meta 5 fala de alfabetização e você vai lá na alternativa, você vai ver que, ó, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental é o que diz a nossa meta 5, ó. Alfabetizar todas as crianças no final do 3º ano do ensino fundamental, gabarito, letra D, fácil questão acessível. Não vou mais chamar de fácil para não parecer. Aí vocês vão perguntar para mim, fácil para quem, professora? Aí eu vou falar para nós. Para mim, que estudei muito para vir aqui ministrar aula para você e para você que assistiu às nossas aulas e acertou a questão. Se tornou fácil, não porque é fácil, porque você buscou estudo, buscou conhecimento. Então, sempre vou falar, não desista de você. Continue estudando que a sua hora, a sua vez vai chegar. Beleza? O guru dos concursos, o William Douglas, já diz, né? Concurso não faz para passar, concurso faz até passar. Concurso faz até passar. Beleza? Aqui, ó, para confirmar aquilo que nós falamos, a BNCC, ela traz que a criança deve ser alfabetizada até o 2º ano do ensino fundamental, com o objetivo de garantir o direito fundamental de aprender, ler e escrever. Beleza? Então, trazemos aí os 2 pontos, tanto o que diz o Plano Nacional, quanto o que diz a BNCC. Isso é extremamente importante para a sua... para você não errar a questão de prova. O que você pode ter certeza? O enunciado vai trazer. Ou ele vai falar do Plano Nacional, ou ele vai falar da BNCC, como foi o caso aqui, tá? Vamos para a questão 6. A questão 6 também Plano Nacional, galera. A banca FGV. Ô, Jesus, a FGV não. Agora nós estamos falando da BNCC. A BNCC, ela ama o Plano Nacional, tá? A Selecom. A Selecom ama o Plano Nacional. Falei a BNCC, né? A FGV, a BNCC, não. Foca aqui, professora. Nós estamos falando da Banca Selecom e a Banca Selecom ama o PNE, que olha a data do PNE, 2014 a 2024. Foi prorrogado, tá, galera? Foi prorrogado o Plano Nacional de Educação e você com certeza tá atento aí a essa prorrogação que vai até 31 de dezembro de 2025. Vamos lá então para as alternativas. Ele diz o seguinte: o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024
aprovado por meio da Lei 13.005 de 2014, é um importante instrumento Então, vamos entender qual é o papel do Plano Nacional nesse cenário todo. Letra A, garantia de frequência escolar dos alunos e alunas como material de apoio aos conselhos tutelares? Claro que não, né? Quem fala aí que se o aluno faltou, que tem que acionar o conselho, que 30% das faltas, a instituição tem que acionar o conselho, é a LDB, galera, tá? Se aqui é a LDB que vai falar de 30% de falta, aciona o conselho, e de 75% de obrigatoriedade de frequência, LDB, tá? Vamos para B. Organização da matrícula nas redes estaduais, distrital e municipal, na medida em que faz o levantamento da quantitativo de aluno. Não. Plano Nacional não organiza matrícula, tá? Organiza. Quem faz isso aqui também, quem dá esse norte aqui também é a LDB, tá? A LDB que vai aí dar essa obrigação. Isso aqui tá no artigo 12º da LDB, que fala aí da incumbência dos estabelecimentos de ensino. Letra C, planejamento das ações educacionais, apresentando, olha aqui que eu falei, metas, quantas metas? 20 metas, e estratégias. Quantas estratégias? 254 estratégias, e induzindo os demais entes a construírem seus próprios planos. Quando ele diz induzindo seus próprios entes construir seu próprio plano, está dizendo: Plano Nacional de Educação, fiz o plano federal. Você, estado, você, município, tem um prazo de um ano. Ó, tem um prazo de 1 ano para fazer o seu próprio plano. Então, você que vai fazer, está assistindo nossa aula, vai fazer o concurso para o município, você vai precisar dar uma olhada lá no Plano Municipal de Educação da sua cidade. Você que vai fazer para alguma das federações, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, que nós somos nacional. Maravilha? Você vai fazer o quê? O Plano Estadual de Educação. Então, pela hierarquia de poder e pelo que está falando aqui, qual é aí a função do Plano Nacional, qual é o instrumento importante que o Plano Nacional está dizendo, e o nosso gabarito aqui é a letra C, ele vai falar de hierarquia, ó. O primeiro, o PNE, é o Plano Nacional de Educação, o PEE, o Plano Estadual de Educação, e o PME, Plano Municipal de Educação. Que ele diz aqui, ó, induzindo os demais entes federados, estados e municípios, Distrito Federal, a construírem seus próprios planos. Então, os estados vão construir o PE, o Plano Estadual de Educação, e os municípios vão construir o PME, o Plano Municipal de Educação. Então, gabarito, lindinha essa questão, né, gente? Uma graça ela, maravilhosa, tá? Essa questão aqui, questão boa, não é questão que você aí, se você estudou certinho, assistiu às nossas aulas, dificilmente você erra uma questão dessa, tá? Vamos ver por que não a D, avaliação da qualidade da oferta do ensino público. Não, quem vai se avaliar isso, quem fala da obrigatoriedade de avaliar não é o PNE, é a LDB. Olha que luxo, é a LDB, beleza? Tranquilo? Plano Nacional de Educação, pode ter certeza que uma questão ou duas sempre vai estar na sua prova quando se referir a conteúdos na área da educação. Beleza? Vamos para a questão 6. Questão 6, deixa eu tomar uma água aqui. Questão 6 da Banca Selecom também sobre o PNE, tá? Questão 6 também fala do Plano Nacional de Educação. Ó, aqui, ó,
PNE. Vamos ver o que diz. A instância responsável por acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento das suas metas, lembrando, nós temos 20 metas, bem como coordenar e articular as conferências. As conferências de educação quem vai a verdade a pergunta é essa: quem vai coordenar as conferências do Plano Nacional de Educação? Mas antes eu preciso falar para vocês, o Plano Nacional de Educação, ele é um plano que vai ser monitorado e avaliado. Monitoramento contínuo e avaliação periódica. Ele precisa passar por esse monitoramento durante esses 10 anos, ele precisa passar pelo monitoramento contínuo e pela avaliação periódica. E nessa brincadeira aí de monitoramento contínuo e avaliação periódica, nós temos 4 órgãos que vai fazer essa avaliação, esse monitoramento. E um desses órgãos que é o responsável aqui pela Conferência de Educação. Quais são esses órgãos, professora? Tá bem aqui, ó. Olha aqui, os 4 órgãos, tá? Os 4 órgãos tá bem aqui, isso vai facilitar aí para você clarear sua mente para acertar a questão, tá? Primeiro deles, ele diz aqui: a execução e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliação periódica, realizada pelas seguintes instâncias. Quem são esses órgãos que fazem essa avaliação contínua e esse monitoramento periódico? Ministério da Educação, o MEC. Comissão de Educação das Câmaras, Câmara Federal e Senado Federal. Então, as comissões de educação das duas casas, tanto do Senado quanto da Câmara, também vai fazer parte aí dessa avaliação e desse monitoramento. E também o Conselho Nacional de Educação, o CNE. E por último, quem vai coordenar, que vai responder a nossa alternativa, tá aqui, ó, o Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação, ele é o responsável, vou voltar lá na alternativa, para fazer as conferências. Aqui a alternativa está querendo saber o seguinte: ela fala aí das instâncias, das responsabilidades. Por último, ela fala aqui, bem como coordenar e articular as conferências. A resposta é o Fórum Nacional de Educação, tá? Porque não é o Fundo Nacional de Desenvolvimento, não é o Conselho de Educação, nem é o Ministério da Educação. Mas se você não sabe isso, você vai pensar num desses dois aqui, ó, tá? Ou então vai pensar aqui no Fundeb, né, o Fundo Nacional de Educação, de Desenvolvimento da Educação. Você pode pensar nisso também, tá? Mas a resposta correta para este nosso gabarito tá bem aqui, questão A, aqui, ó. Olha o que diz o nosso comentário. Conferência e colaboração. Ó. Conferências Nacional de Educação. O artigo 6º vai falar o seguinte: a União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até onde? Até o final do decênio. Então, o que acontece? Obrigatoriamente tem que existir 2 conferências. E essas conferências, elas vão aí ser feitas no intervalo de 4 em 4 anos, tá? Então, quando ele diz aqui, ó, o regime de colaboração precedida de conferência distrital, municipal, articulada e coordenadas. Olha o que está lá na alternativa, ó, coordenada pelo Fórum Nacional de Educação, tá? Então, respondendo o nosso gabarito, letra A, que fala aí, a responsabilidade é do Fórum Nacional de Educação, tá? O Fórum Nacional de Educação é responsável pelas conferências. Beleza? Vamos para a questão 7. Questão 7, ela vai falar o seguinte, ó, vamos ver o que diz aí a questão 7. Ela fala o seguinte: de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação especial, aqui são as diretrizes para a educação especial, tá? Com o objetivo de ampliar o acesso ao currículo, proporcionar independência aos educadores e favorecer sua autonomia, foi criado o atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado, que é o AEE,
beleza? Aos alunos da educação especial. Esse atendimento, vamos ver aqui o que ele quer saber sobre esse atendimento, que é o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Esse atendimento, letra A, não substitui a escolarização regular. Até aqui, corretíssimo. O AE não substitui a escolarização regular. Por quê? O aluno ele precisa ser devidamente matriculado em uma rede regular de ensino, num turno, e o AE, que é a Sala de Recurso Multifuncional, o Atendimento Educacional Especializado, ele vai ser feito no contraturno. Tá? Então, ele vai ali ser feito no contraturno. Então, aqui está correto. Não substitui a escolarização escolar, sendo complementar, corretíssimo até aqui, a ela, devendo ser oferecido no contraturno, aquilo que eu acabei de falar, e implementado por professores e profissionais com formação especializada. Gabarito, letra A, corretíssima essa questão aqui, para quem sabe, né? Então, vamos prestar atenção no que eu vou falar. O atendimento educacional especializado, ele vai se dar numa sala de recurso multifuncional com a prerrogativa de que o aluno precisa estar matriculado em uma rede regular de ensino. Aí ele vai fazer essas aulas no contraturno e o profissional responsável para estar aí lotado nessa unidade, nessa sala regular, ele precisa ter formação específica. Ele precisa ser especialista em atendimento educacional especializado ou ele precisa ter uma graduação em educação especial, ou ele precisa também ser especialista em educação especial. Então, ele tem que ter uma graduação, uma formação especializada para atuar na sala de recurso do atendimento educacional especializado. Gabarito, letra A, lindo, maravilhoso. Vamos para saber por que as outras estão erradas. Não basta saber porque está certo, né, galerinha? Temos que saber por que está errado, porque as bancas podem trocar a questão e transformar a que era errado em certo e vice-versa. Tá? Vamos para a letra B. Diz o seguinte: substitui a escolarização regular. A gente já sabe que não substitui, então tá errada por causa disso. Será oferecida somente, olha a palavrinha boa para você eliminar da vida, somente, tá? Quando tiver a palavra somente, por favor, não. Já fica atento. Somente, unicamente, total, sempre, exclusivo, já fica atento com essas palavras aí, tá? Elas, normalmente, as questões estão erradas. Ela diz, será oferecida somente pelo governo federal? Não, o governo federal não vai oferecer sozinho essa modalidade que é a educação especial. Então, tá errado aqui. Será voltado para a profissionalização do aluno surdo e mudo com grave? Não será voltado só para isso. Primeiro, porque o atendimento educacional especializado, ele é para toda ali a galera da educação especial que realmente tem alguma deficiência que pode ser atendida aí pela sala de recursos multifuncionais e pela UAE. Beleza? Então aqui, galerinha, questão 7, gabarito, letra A. Questão muito boa, tá? Para você ficar atento aí. Vamos para a questão 8. Questão 8 diz o seguinte. Questão 8, ela vai trazer para nós aqui, ó. Considerando também das diretrizes, tá? Considerando o que prevê as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, em seu artigo 47, a validade da avaliação em sua função diagnóstica está ligada a... Então, vamos ver aí quando aqui ele está falando da avaliação nessa função aí diagnóstica. Vamos ver o que diz as alternativas, tá? E eu tô olhando aqui, eu acredito que esse material aqui, ele não tá com as partes dos comentários que eu fiz, tá? Deve ser que os meninos devem ter trocado. Mas agora estamos falando aqui, eu falo para vocês, explico isso, considero o comentário. O comentário não tá aparecendo aqui nos conteúdos. Mas o importante é que eu tô explicando e você entenda isso como um comentário, tá? Vamos lá, letra A.
Primeiro, ele quer. Vamos voltar aqui para a gente entender. Considerando que prevê as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, em seu artigo 47, a validade da avaliação em sua formação diagnóstica está ligada à promoção e à classificação dos estudantes? Não. Aí ele fala, só de falar de promoção e classificação dos estudantes, não. B, avaliação institucional interna e externa? Não, nós estamos falando de avaliação aí de acordo com da função diagnóstica, sua função diagnóstica, tá? Então, não vai ser para avaliação institucional interna e externa, devendo como referência o conjunto de conhecimentos, não. Letra C, vamos ver o que diz a letra C. Aqui ele fala, vamos ver, em sua função diagnóstica. Vamos ver o que fala, a validade da avaliação em sua função diagnóstica, tá? Letra C. Aprendizagem, beleza, até aqui tranquilo. Possibilidade ao aprendiz recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor. E nesse contexto aponta como uma avaliação global que vai além do aspecto quantitativo, porque identifica o desenvolvimento de autonomia do estudante. Maravilhoso, essa aqui é o nosso gabarito. Ele realmente vai além dos aspectos quantitativos, nós vamos falar dos qualitativos, porque ele vai identificar o desenvolvimento e vai dar autonomia para o aluno. Essa avaliação diagnóstica é isso, ela vai fazer todo esse processo aí de entender esse processo de ensino-aprendizagem, dando essa possibilidade, por isso que é diagnóstico, para que o aluno cria, recria, aprenda, essa liberdade aí que a educação tem. Gabarito, letra C, questão 8. Questão D vai falar concepção da educação que norteia a relação entre o professor. Não, a avaliação não vai vir falar dessa concepção que vai nortear essa relação do professor e estudante. Beleza? Concepção tradicional também não. Maravilha. Então, o nosso gabarito... Ai, hoje minha garganta não tá legal. Da questão 8, nosso gabarito da questão 8 é a letra C. Bem aqui para você ficar atento aí, falar dessa possibilidade que tem aí o aprendiz de refazer, recriar e dar autonomia. Beleza? Questão 9. Questão 9, ela vai falar aqui também das diretrizes, ó. De acordo com as diretrizes nacionais da educação básica, os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização, o letramento, o desenvolvimento das diretrizes, das diversas formas de expressão, incluindo, olha só, vamos ver aqui o que fala aí os 3 primeiros anos aí da educação do ensino fundamental, tá? Ele quer saber o que diz as diretrizes aí nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Primeiro ele fala de assegurar a alfabetização. Lembra que nós acabamos de falar que a alfabetização, conforme o PNE, ele te dá até o 3º ano, e conforme a BNCC até o 2º ano. Aí ele fala aqui, aqui ele diz, ó, vamos entender. Os 3 anos iniciais do fundamental devem assegurar a alfabetização, o letramento e o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o quê? Vamos ver o que mais é incluído aí nesses 3 primeiros anos do ensino fundamental. Letra A, da linguagem, da língua estrangeira. Não, porque a língua estrangeira, galera, conforme a BNCC, conforme a LDB, ela começa a partir do 6º ano, tá? Obrigatoriamente a partir do 6º ano. Então, a primeira letra A tá errada, porque ela fala da linguagem, a introdução da língua estrangeira no 3º ano. Tá errado, porque essa introdução é no 6º ano, tá? B, da língua portuguesa, da literatura, da música e demais artes da educação física, assim como matemática, das ciências, da história e da geografia? Não, porque aqui nessa da língua portuguesa, ela vem aqui falando também de educação, aqui já tem, ó, da música, não da literatura, ó, aqui é não dessa parte da literatura, porque nós estamos falando ali do ensino fundamental, tá? Da língua portuguesa,
que aqui, ó, da música, artes, né, que inclui aqui a música, a educação física, assim como da matemática, das ciências, da história e da geografia, tá? Então, aqui, quando nós falamos aqui, nós colocamos aqui não para a letra B também, tá? A letra C, vamos ver o que diz aqui. A letra C. Não, gente, estou fazendo errado essa daqui. Peraí. Não, volta aqui. Letra B. Porque aqui que eu estava achando da literatura. Não, a letra B que tá. A letra B é o nosso gabarito, gente. Tô olhando errado, tá? Porque aqui, ó, letra B, da linguagem, tá certo, ó, língua portuguesa. Língua portuguesa tá nessa estrutura aqui da língua, da literatura, da música, porque aqui eu dei uma olhada aqui, a língua portuguesa de uma língua estrangeira. Aqui, ó, a C tá errada, isso que eu confundi. Tá? A C tá errada, vamos olhar as outras que estão erradas, porque por enquanto a gente fica com o gabarito letra B, aí eu volto e explico para vocês. Da linguagem, da literatura, da arte plástica, errada aqui, ó. É assim como da matemática, a informática também tá errada. Olha aqui, achamos erros, tá? Letra D tá errado porque das artes plásticas, da informática, tá? E ainda que a arte, nós falamos, a arte ela inclui música, inclui todas essas questões. Mas aqui o que faz ficar errado, a informática. Então, nosso gabarito letra B, e eu falando aqui que não era B, porque não inclui literatura, errado, tá? Errado porque eu não olhei as outras alternativas, mas voltando e olhando as alternativas, a letra B fala, tá certinho, da língua portuguesa, da literatura, da música e demais artes. Aqui aí engloba aí as demais artes, tá? Da educação, da educação, galera da edição. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui, porque eu errei aqui nessa questão 9, aí você corta, que sei que você vai ouvir, você corta, dá 8, aí você pula para 9, tá? Porque deu um erro aqui, não tá legal. Não acho que tá legal a gente colocar esse daqui, sendo que foi só um erro de eu li aqui, errei. Então faz o seguinte, vamos. Aí, a hora que terminar a 8ª, você corta e edita e vamos direto para 9, tá? Beleza, volta aqui, ó. 1, 2, 3 e vamos lá. Questão 9, galera. Questão 9, a Banca Selecom também gosta das diretrizes, tá? Aqui ela tá falando, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, os 3 anos do ensino fundamental. Ela quer saber o que acontece nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Aquele deve assegurar, nos 3 primeiros anos, alfabetização, letramento, desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o quê? Vamos ver o que a banca quer que inclui aí nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Letra A, ela fala o seguinte, da linguagem e da língua estrangeira. Língua estrangeira, ela não é inserida nos 3 primeiros anos do fundamental, porque conforme a LDB, a língua estrangeira ela é obrigatória a partir do 6º ano, beleza? Aqui, então, você mata a questão se você sabe que a língua estrangeira ela é obrigatória a partir do 6º ano, beleza? Então, não para a letra A, letra B. Da língua portuguesa, até aqui tudo bem. Da literatura também, da música e demais artes. Então, nós estamos falando das demais artes, correto. Da educação física, assim como da matemática, das ciências, da história e geografia, corretíssimo. Então, o nosso gabarito letra B está dizendo que de acordo com as diretrizes, os 3 primeiros anos, além da alfabetização, do letramento, do desenvolvimento das diversas formas de expressão, ela ainda vai incluir também a língua portuguesa, da literatura, da música, das demais artes, da educação física, assim como da matemática, das ciências e da geografia e da história. Beleza? Gabarito letra B. Vamos ver por que a C está errada. Da língua portuguesa e de uma língua estrangeira. Aqui
faz com que essa esteja errada, tá? E também aqui, ó, da informática, inclusão como obrigatório da informática. E a D, vamos ver por que a D tá errada, da linguagem, da literatura, das artes práticas, assim como também da matemática, da informática, ó, da informática e das ciências ambientais. Beleza? Errada aqui. Nosso gabarito, questão 9, gabarito letra B. Maravilhoso? Vamos para a nossa última questão de hoje. Vamos ver aí o que a Banca Selecom. Lembrando que nós estamos fazendo um resumão aí de algumas questões que a Banca Selecom mais gosta de cobrar. Vamos lá, questão 10, a última questão de hoje para você aí que está assistindo as nossas aulas, que está nos seguindo nas redes sociais, que está acompanhando toda a nossa correria aí para ajudar você na sua aprovação. E agora não será diferente, resolvendo questões da Banca Selecom. A resolução 04 de julho de 2010, essa resolução, vocês sabem, é as diretrizes, são aí as diretrizes, é a resolução da diretriz. Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, no parágrafo único, no artigo 23, vamos ver o que fala aí, consta que o ensino fundamental com 9 anos, com duração de 9 anos, acolher significa o quê? Vou mostrar aqui para vocês primeiro o que fala o artigo, aí nós voltamos lá na resposta, ó. O artigo 23, no parágrafo único, fala o seguinte: no ensino fundamental, acolher, olha a palavra, acolher significa também cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares para que o estudante desenvolva interesse e sensibilidade que lhe permita usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sua cidade ou na sociedade em geral. Então, resumindo, você entendeu que no ensino fundamental, o cuidar e educar significa também acolher. Agora vamos ver o que está sendo perguntado aqui, ó, de cara. Você já tem um gabarito agora que você viu, por isso que é legal fazer questão com o conteúdo. Então vamos lá, ó, olha o que diz a banca. Ela pergunta que no parágrafo único do artigo 23, que é esse aqui que eu acabei de trazer para vocês, ó, no parágrafo único do artigo 23, consta que o ensino fundamental com 9 anos de duração, acolher significa, entre outras coisas, cuidar e educar. Beleza? Então é isso, galera. Cuidar e educar no ensino fundamental para as diretrizes significa acolher, ou acolher no ensino fundamental significa também cuidar e educar. Aqui está o gabarito e nós chegamos aí no final de mais uma aula. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, vai lá, dá um like, ative o sininho, faça as perguntas necessárias, valorize aí o nosso trabalho que nós estamos juntos até a sua aprovação. Beijão!